Já há mãos que guardam segredos, sempre tremem um pouco mais quando ninguém está olhando. O amanhecer pintava de laranja as ruas molhadas da cidade litorânea quando ela saiu do seu quarto alugado. 5 da manhã. O mesmo horário de sempre. Seus dedos calejados amarraram o avental branco impecável que usava há 6 meses no restaurante mais elegante da orla, aquele lugar onde as taças de cristal brilhavam sob lustres importados e os clientes pagavam numa noite o que ela ganhava em um mês inteiro. Ninguém naquele mundo de toalhas de linho e louças de porcelana sabia que toda noite, quando as luzes do restaurante se apagavam e os últimos clientes iam embora satisfeitos, ela guardava sobras de comida em pequenos potes dentro da sua bolsa surrada. Pão francês ainda morno, embrulhado em guardanapos de papel. Pequenas porções de arroz que cabiam nos Tupperware que trazia de casa, escondidos entre seus pertences pessoais. Pedaços de frango assado que seriam descartados de qualquer forma. Ninguém imaginava o menino de 8 anos que a esperava naquele quarto de paredes descascadas, com a fome desenhada nos seus olhos escuros e grandes, e um caderno de desenhos gasto entre as mãos. Gabriel, seu filho. Sua razão para levantar toda manhã antes do sol nascer. Ela se chamava Ana Silva. Tinha 38 anos, e cada ruga no seu rosto contava uma história de sacrifício que ninguém tinha se dado ao trabalho de ler. O restaurante Maré Alta se erguia de frente para o mar como uma joia arquitetônica. Enormes janelas de vidro ofereciam vistas privilegiadas do Oceano Atlântico, e sua reputação atraía empresários, turistas endinheirados e celebridades locais. Para Ana, era simplesmente o lugar onde seu corpo trabalhava 12 horas, sem parar, enquanto sua mente permanecia ancorada naquele quartinho pequeno, onde Gabriel desenhava sereias e barcos imaginários. Aquela manhã de julho começou como todas as outras. Ana chegou 15 minutos antes do seu turno, guardou suas coisas no armário do vestiário dos funcionários e se olhou brevemente no espelho riscado. O reflexo devolveu uma mulher de cabelos castanhos, presos num rabo de cavalo alto, olheiras profundas que a maquiagem barata não conseguia esconder, e uma expressão de determinação férrea que tinha aperfeiçoado durante anos. O que Ana não sabia é que naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, o proprietário do restaurante tinha decidido jantar no seu próprio estabelecimento. Rafael Moreira tinha 42 anos e uma fortuna que lhe permitia nunca se preocupar com coisas mundanas como o preço do pão ou o custo da luz. Alto, de cabelos escuros com fios prateados nas têmporas e olhos cinza que pareciam calcular o valor de tudo que olhavam, era conhecido nos círculos empresariais pela sua frieza nos negócios e sua capacidade de transformar investimentos modestos em impérios financeiros. Ninguém o chamava pelo primeiro nome. Era o Sr. Moreira, ou simplesmente o dono. Até o gerente do restaurante, um homem de 50 anos que tinha passado a vida toda no setor gastronômico, ficava nervoso na sua presença. Naquela noite de julho, Rafael se sentou numa mesa discreta perto da cozinha, não nos melhores lugares junto às janelas. Queria observar o movimento dos garçons, a eficiência do serviço, cada detalhe que geralmente escapava à sua atenção do conforto do seu escritório no 20º andar de um prédio corporativo. Pediu o menu degustação completo e um vinho branco da região. Enquanto esperava, seus olhos cinza percorreram o salão com a precisão de alguém que tinha aprendido a notar o que os outros deixavam passar. Foi então que a viu. Ana levava uma bandeja com 3 pratos principais para uma mesa de executivos que riam escandalosamente. Sua postura era perfeita, seu sorriso profissional impecável, mas Rafael notou algo mais. A observou por 20 minutos. A forma como se movia com eficiência absoluta entre as mesas, antecipando necessidades antes que os clientes as expressassem. A maneira como seus olhos se iluminavam brevemente quando uma criança pequena numa mesa familiar desenhava com giz de cera sobre a toalha de papel. E então, perto das 11 da noite, quando o restaurante começava a esvaziar, Rafael viu algo que o deixou paralisado. Ana estava perto da porta da cozinha, num ângulo que acreditava invisível para o resto do salão. Com movimentos rápidos, mas cuidadosos,
Pegou 3 pães franceses que tinham sobrado de uma cesta de mesa, embrulhou em guardanapos brancos e guardou dentro da sua bolsa. Depois, enquanto fingia revisar seu bloco de pedidos, transferiu pequenas porções de arroz de um prato da cozinha para um pote que tirou discretamente do avental. Não era roubo no sentido convencional. Era algo muito mais angustiante. Era necessidade pura cristalizada em gestos furtivos. Rafael não a confrontou naquela noite, nem na seguinte. Durante 3 semanas completas, observou a mesma rotina. Ana chegava antes de todos, trabalhava sem pausas, sorria para clientes que a tratavam como parte da mobília. E todas as noites, quando acreditava que ninguém olhava, guardava comida em recipientes que cabiam na sua bolsa surrada. Mas Rafael Moreira não tinha construído um império empresarial ignorando os detalhes. Ordenou uma investigação discreta. Os resultados chegaram num envelope pardo 2 semanas depois. Ana Silva, 38 anos, mãe solteira, um filho de 8 anos chamado Gabriel. Trabalhava em 3 lugares diferentes. O restaurante Maré Alta de terça a domingo, limpava escritórios 2 noites por semana e às segundas ajudava numa lavanderia do bairro antigo. Sua renda total mal cobria o aluguel de um quarto numa pensão do lado oeste da cidade, aquela área que os mapas turísticos omitiam deliberadamente. O pai do menino tinha desaparecido 5 anos atrás, deixando apenas promessas vazias e uma conta bancária zerada. Ana tinha cortado relações com sua família depois de uma briga que o investigador não conseguiu especificar, mas que envolvia orgulho ferido e palavras que não admitiam perdão. E havia mais um detalhe. Gabriel tinha uma condição médica que exigia alimentação regular e nutritiva. Nada grave, mas constante. Algo que o salário da mãe mal conseguia garantir depois de pagar o aluguel, as contas básicas e o material escolar. O envelope também incluía fotografias. Uma mostrava o quarto onde moravam, paredes com tinta descascada, uma cama de solteiro que dividiam, uma mesinha pequena onde Gabriel fazia lição e algo que capturou a atenção de Rafael mais que tudo. As paredes completamente cobertas pelos desenhos do menino. Barcos navegando mares tempestuosos, sereias com caudas de cores impossíveis, pores do sol sobre oceanos infinitos, casas com jardins cheios de flores, famílias sorrindo de mãos dadas. Os desenhos de uma criança que sonhava com um mundo diferente daquele que habitava. Rafael guardou o envelope na gaveta superior de sua mesa e não falou com ninguém sobre o que tinha descoberto. Mas naquela noite, sozinho no seu apartamento, cobertura com vista para o mar, serviu um uísque que não bebeu e olhou fotografias que guardava numa caixa de madeira no seu escritório particular. Fotografias de um menino de cabelos loiros e risada contagiante. Um menino que teria 18 anos se o destino tivesse sido mais gentil. Um filho que perdeu 10 anos atrás num acidente que nenhuma quantidade de dinheiro pôde prevenir ou reverter. Rafael fechou a caixa com mãos que tremiam levemente e tomou uma decisão que mudaria tudo. Há vidas que se constroem sobre rotinas tão rígidas que qualquer desvio parece um terremoto. O segundo mês de observação começou com chuva. A cidade litorânea se cobriu de nuvens cinzas que faziam as manhãs parecerem eternas. E o oceano rugia com ondas que batiam no calçadão com violência hipnótica. Ana acordou naquela manhã com uma dor aguda no lado esquerdo, produto de carregar bandejas pesadas por 12 horas seguidas. Tocou as costelas com cuidado, pressionando levemente para avaliar se era algo sério. Não era. Nunca era. Apenas cansaço acumulado, músculos exaustos, ossos pedindo descanso que não podiam receber. Gabriel dormia ao seu lado, encolhido contra a parede. Mesmo dormindo, suas mãos seguravam um lápis de cor. Ana se permitiu um momento de ternura absoluta, acariciando os cabelos escuros do filho, memorizando cada detalhe do seu rosto para levar consigo durante o dia. "Bom dia, pequeno artista", sussurrou, beijando sua testa. Gabriel abriu os olhos devagar, aqueles olhos escuros que pareciam sábios demais para uma criança de 8 anos. "Já é hora, mãe. Já é hora." A rotina da manhã era uma coreografia perfeita. Ana preparava um café simples, pão com manteiga,
um copo de leite morno e uma maçã cortada em fatias finas. Gabriel comia em silêncio enquanto revisava seus cadernos escolares, verificando se tinha tudo pronto para o dia. A professora disse que meu desenho do farol foi o melhor da turma, comentou Gabriel com timidez, como se não quisesse se gabar, mas precisasse compartilhar aquela pequena vitória. Claro que foi o melhor, respondeu Ana, sua voz carregada de orgulho genuíno. Você tem um talento especial, meu amor. Nunca se esqueça disso. Deixou Gabriel na escola às 7h30, observando-o caminhar em direção ao prédio de concreto desgastado que servia como instituição educacional do bairro. Antes de entrar, o menino se virou e mandou um beijo com a mão. Ana o pegou no ar e levou ao coração. Um gesto que repetiam todas as manhãs desde que Gabriel tinha 4 anos. A viagem de ônibus até Maré Alta levava 45 minutos. Ana usava esse tempo para fechar os olhos e roubar alguns minutos de descanso, embora o sono nunca viesse de verdade. Sua mente estava sempre ativa, calculando orçamentos impossíveis, planejando as refeições da semana, preocupando-se com o próximo pagamento do aluguel. O que Ana não sabia é que Rafael Moreira tinha decidido implementar mudanças no restaurante. Mudanças que afetariam toda a equipe. A reunião de funcionários foi convocada para as 10 da manhã, antes do restaurante abrir as portas. O gerente, um homem robusto chamado Paulo Santos, anunciou com voz tensa que haveria uma auditoria completa do estabelecimento. Será uma revisão exaustiva de todas as nossas operações, explicou Paulo, evitando contato visual direto com os funcionários. Inventários, procedimentos de segurança alimentar, gestão de resíduos, tudo. Um murmúrio nervoso percorreu o grupo de garçons, cozinheiros e pessoal de limpeza. Auditorias significavam escrutínio. Escrutínio significava que qualquer irregularidade, por menor que fosse, poderia custar empregos. Ana sentiu seu coração acelerar. Suas mãos, geralmente tão firmes, começaram a tremer levemente. Olhou ao redor, tentando determinar se mais alguém compartilhava seu pânico, mas todos pareciam apenas irritados com o trabalho extra que a auditoria traria. Ninguém mais estava guardando comida em potes escondidos. A auditoria começará na próxima semana, continuou Paulo. Preciso que todos mantenham os padrões mais altos possíveis. Qualquer desvio dos protocolos será reportado diretamente à administração central. Ana engoliu em seco. O nó na sua garganta era tão denso que doía fisicamente. Durante os dias seguintes, a atmosfera em Maré Alta mudou. A camaradagem habitual entre a equipe ficou tensa, cautelosa. Todos se vigiavam mutuamente, conscientes de que um erro poderia significar demissão num momento em que empregos eram escassos. E foi nesse ambiente de paranoia controlada que Ana conheceu Carla. Carla Rodrigues tinha 26 anos, trabalhava no restaurante há 6 meses e possuía aquela beleza artificial que vinha de maquiagem cara e roupas desenhadas para chamar atenção. Era eficiente no trabalho, mas havia algo na forma como olhava para Ana que destilava puro ressentimento. Deve ser bom ser a favorita do gerente, comentou Carla numa tarde, enquanto ambas preparavam as mesas para o serviço da noite. Ana levantou o olhar, confusa. Como? O Paulo sempre te dá os melhores turnos, as mesas que deixam gorjetas melhores. Deve ser legal ter esse tipo de preferência. O comentário estava carregado de insinuações que Ana reconheceu imediatamente. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de malícia disfarçada de observação casual. Eu trabalho duro, respondeu Ana com voz tranquila, mas firme. Meus turnos são resultado do meu desempenho, não de favoritismo. Carla sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Claro, com certeza. Só acho curioso, só isso. Especialmente considerando que tem gente aqui que trabalha tão duro quanto, mas não recebe os mesmos benefícios. Ana não respondeu. Continuou dobrando guardanapos com a precisão de quem tinha aperfeiçoado a arte de ignorar provocações. Mas por dentro, algo se tensionou. Carla não era apenas uma colega invejosa. Era um perigo potencial. Naquela noite, enquanto Ana guardava discretamente 2 pãezinhos na sua bolsa, sentiu um olhar cravado nas suas costas. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas as sombras da cozinha vazia
e o zumbido das geladeiras industriais. A paranoia começava a se instalar como uma hóspede não convidada na sua mente. O que Ana não sabia é que Rafael Moreira observava tudo das câmeras de segurança do seu escritório. Tinha monitorado o restaurante remotamente por semanas e toda noite via a mesma cena. Ana, sozinha, guardando comida com mãos que tremiam cada vez mais. E toda noite, Rafael sentia algo que não tinha experimentado em anos, empatia dolorosa e um impulso inexplicável de intervir. Mas ainda não era o momento. Precisava entender completamente a situação antes de agir. Precisava saber se havia outros envolvidos, se Ana era vítima das circunstâncias ou parte de algo maior. Enquanto isso, na escola de Gabriel, algo extraordinário estava acontecendo. A professora de artes, uma jovem mulher chamada Patrícia Lima, tinha notado o talento excepcional do menino. Seus desenhos não eram simples rabiscos infantis. Tinham composição, profundidade emocional, um uso de cor que parecia intuitivo e inato. Gabriel tem um dom genuíno, disse Patrícia ao diretor da escola. Deveríamos procurar algum programa especial para ele, algo que nutra seu talento. O diretor, um homem pragmático acostumado a lidar com orçamentos limitados e necessidades infinitas, suspirou. Patrícia, aprecio seu entusiasmo, mas programas especiais custam dinheiro. Dinheiro que nem a escola, nem provavelmente a família de Gabriel tem. Então deveríamos procurar bolsas, patrocínios, alguma coisa. Não podemos deixar um talento assim se desperdiçar só porque vivemos num mundo injusto onde talento não é suficiente se você não tem recursos para desenvolvê-lo. Interrompeu o diretor, não com crueldade, mas com o cansaço de quem viu sonhos demais se quebrarem pela realidade econômica. Patrícia ficou em silêncio, mas não desistiu. Naquela mesma tarde, começou a pesquisar programas de bolsas artísticas para crianças em situação vulnerável. De volta ao Maré Alta, a primeira semana de agosto trouxe o início da temida auditoria. 2 auditores chegaram numa segunda-feira de manhã. Um homem de meia-idade com óculos grossos e uma jovem mulher com um tablet e expressão severa. Revisaram cada canto do restaurante. Inventários da despensa, registros de temperatura das geladeiras, sistemas de eliminação de resíduos, protocolos de higiene. A equipe trabalhava em silêncio tenso, consciente de que cada movimento era observado e potencialmente documentado. Ana manteve sua rotina com precisão milimétrica, mas o estresse começava a se manifestar fisicamente. Dores de cabeça constantes, insônia, perda de apetite. Gabriel notou. "Mãe, você está doente?" Perguntou uma noite enquanto jantavam arroz com frango que Ana tinha preparado com ingredientes que trouxera do restaurante. "Estou bem, meu amor. Só cansada do trabalho." "Eu podia parar de desenhar e arrumar um trabalho depois da escola", disse Gabriel com uma seriedade que partiu o coração de Ana. "Não", respondeu ela com firmeza, pegando as mãozinhas do filho entre as suas. "Você vai estudar, vai desenhar, vai ser tudo o que quiser ser. Essa é minha única missão nessa vida." Entendeu? Gabriel acenou com a cabeça, mas seus olhos refletiam uma tristeza que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Ana permitiu que as lágrimas corressem livremente. Chorou pelo esgotamento, pelo medo, pela injustiça de trabalhar 3 empregos e ainda assim não conseguir dar ao filho o que ele precisava. Chorou até adormecer com o rosto enterrado no travesseiro para que Gabriel não a ouvisse. No seu apartamento cobertura, Rafael Moreira também não dormia. Olhava os relatórios da auditoria que tinha ordenado, sabendo que muito em breve tudo chegaria a um ponto de ruptura, e se perguntava se estava pronto para o que viria depois. A auditoria terminou na segunda semana de agosto, com um relatório que preenchia 43 páginas de observações técnicas e recomendações. A maioria eram detalhes menores, ajustes nos protocolos de limpeza, atualizações necessárias em certos equipamentos, reorganização do almoxarifado. Mas havia uma seção que chamou a atenção de Paulo, o gerente. Uma nota sobre irregularidades no manejo de resíduos alimentares, que sugeria uma revisão mais profunda dos procedimentos noturnos.
A reunião de equipe convocada naquela sexta à tarde tinha um ar de tribunal inquisitorial. Segundo o relatório da auditoria, começou Paulo, sua voz mais tensa que o usual, há evidências de que certos alimentos, que deveriam ser descartados segundo os protocolos, não estão sendo processados corretamente. Ana sentiu o sangue congelar nas veias. Suas mãos, segurando uma bandeja vazia, começaram a tremer visivelmente. Não estou acusando ninguém especificamente, continuou Paulo, mas preciso que todos sejam absolutamente transparentes sobre seus procedimentos. Se alguém tem algo para confessar ou esclarecer, este é o momento. O silêncio que se seguiu era tão denso que Ana podia ouvir seu próprio coração batendo contra as costelas. Foi então que Carla falou. Eu tenho notado algumas coisas, disse com voz suave, quase tímida, mas com um olhar que contradizia completamente aquele tom. Não quero causar problemas, mas acho que todos deveríamos ser honestos, né? Todos os olhares se voltaram para ela. Tenho visto uma certa pessoa, Carla fez uma pausa dramática, levando comida do restaurante regularmente. Não estou dizendo que seja roubo exatamente, mas definitivamente não faz parte dos benefícios oficiais da equipe. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Os outros funcionários começaram a murmurar entre si, alguns olhando para ela com suspeita, outros com curiosidade mórbida. Você tem provas dessa acusação? Perguntou Paulo, seu tom profissional, mas seus olhos revelando certo desconforto com a situação. Vi o suficiente, respondeu Carla. E tenho certeza de que as câmeras de segurança confirmariam tudo. Ana queria falar, se defender, explicar, mas sua voz parecia ter evaporado. A vergonha, o medo e o desespero se misturavam num coquetel tóxico que a paralisava completamente. Esta reunião está suspensa, declarou Paulo abruptamente. Ana, venha comigo ao meu escritório. O resto, voltem às suas posições. O caminho até o escritório do gerente foi o mais longo da vida de Ana. Cada passo ressoava na sua cabeça como uma sentença. Isso era o fim. Ia perder seu emprego e com ele a única fonte de renda estável que tinha. Como pagaria o aluguel? Como alimentaria Gabriel? Mas quando Paulo fechou a porta do escritório e se sentou à sua frente, sua expressão não era de raiva, mas de genuína preocupação. Ana, é verdade o que a Carla disse? Não tinha sentido mentir. Ana acenou com a cabeça devagar, as lágrimas começando a rolar pelas bochechas. Por quê? Perguntou Paulo suavemente. Por que arriscar seu emprego assim? E então, pela primeira vez em 6 meses, Ana falou. Falou sobre Gabriel, sobre sua condição médica, sobre trabalhar em 3 empregos e ainda assim não ganhar o suficiente. Falou sobre ver o filho crescer magro demais, sobre ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar frutas frescas. Falou sobre o orgulho que a impedia de pedir ajuda e o desespero que a levava a guardar comida que seria descartada de qualquer forma. As palavras saíam entre soluços, anos de silêncio se rompendo como uma represa que finalmente cede. Paulo escutou tudo sem interromper. Quando Ana terminou, ele tirou os óculos e esfregou os olhos com cansaço. Isso é complicado, admitiu. Tecnicamente, é uma violação das políticas. Mas humanamente, fez uma pausa. Preciso reportar isso aos proprietários. É protocolo. Mas prometo que vou incluir todas as circunstâncias atenuantes. Vou perder meu emprego, disse Ana, sua voz mal passando de um sussurro. Não sei, respondeu Paulo honestamente, mas farei o que puder. Ana saiu daquele escritório sentindo-se vazia. O resto do turno passou numa névoa. Servia mesas, sorria mecanicamente, realizava suas tarefas com precisão automática, enquanto sua mente gritava em pânico silencioso. Carla a observava do outro lado do salão com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Naquela noite, Ana não guardou comida. Pela primeira vez em 6 meses, sua bolsa saiu do restaurante vazia. Quando chegou em casa perto da meia-noite, Gabriel já dormia. Ana se sentou na beirada da cama compartilhada e observou o filho na penumbra. Sua respiração suave, suas mãozinhas abraçando um lápis mesmo no sono. Me perdoa, sussurrou. Me perdoa por não ser o suficiente. O que Ana não sabia é que naquele mesmo momento,
Rafael Moreira estava no seu escritório revisando o relatório de Paulo. Leu 3 vezes, cada palavra se cravando mais fundo. Pegou o celular e discou um número. Preciso de informações detalhadas sobre uma funcionária, disse quando a ligação foi atendida. Ana Silva, quero saber tudo sobre sua situação médica, econômica, pessoal. Tudo. E preciso disso amanhã. Desligou e ficou olhando as luzes da cidade através das janelas do escritório. 10 anos atrás, tinha estado numa sala de hospital, observando seu filho lutar para respirar enquanto máquinas apitavam ao redor. 10 anos atrás, toda sua fortuna tinha sido inútil para mudar o destino. Agora, talvez, tivesse a oportunidade de fazer diferença. Mas, primeiro, precisava entender completamente o que estava em jogo. O fim de semana chegou como um respiro temporário que Ana sabia que não duraria. Passou aqueles 2 dias trancada no quarto com Gabriel, tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto a ansiedade a consumia por dentro. Na segunda-feira de manhã, recebeu uma mensagem de Paulo. Me encontre no restaurante às 9h, antes de abrir. Ana deixou Gabriel na escola com um nó no estômago tão apertado que mal conseguia respirar. O menino notou seu nervosismo. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, meu amor. Mentiu, beijando sua testa. Só tenho uma reunião importante no trabalho. Gabriel a abraçou com força incomum, como se de alguma forma soubesse que algo fundamental estava prestes a mudar. Maré Alta estava vazio quando Ana chegou. As mesas sem toalhas, as cadeiras ainda sobre as superfícies depois da limpeza noturna, a luz matinal filtrando pelas janelas, criando padrões geométricos no chão. Paulo estava no seu escritório, mas não estava sozinho. Rafael Moreira estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra a luz do oceano. Ana o reconheceu imediatamente, embora nunca tivesse falado diretamente com ele. Era impossível não reconhecer o homem cuja foto aparecia regularmente nas seções de negócios dos jornais locais. Ana, disse Paulo, sua voz mais formal que o normal. Este é o Sr. Moreira, proprietário deste estabelecimento. Rafael se virou, e seus olhos cinzas se fixaram nela com uma intensidade que a fez sentir completamente exposta. Senhorita Silva, a cumprimentou, sua voz profunda, mas não ameaçadora. Por favor, sente-se. Ana sentou na cadeira em frente à mesa de Paulo, suas mãos apertadas no colo para evitar que tremessem visivelmente. Revisei o relatório sobre a situação, começou Rafael, indo direto ao ponto. E gostaria de ouvir sua versão diretamente de você. Não era um pedido, era uma ordem gentil, mas inequívoca. Ana respirou fundo. Se ia perder o emprego, ao menos faria isso com honestidade. Tenho um filho de 8 anos. Começou, sua voz tremendo no início, mas ganhando força gradualmente. Gabriel, ele tem uma condição que requer alimentação regular e nutritiva. Nada crítico, mas constante. Trabalho aqui, limpo escritórios 2 noites por semana e ajudo numa lavanderia às segundas. Mesmo assim, depois de pagar o aluguel e as contas básicas, mal sobra para a comida adequada. Fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. A comida que eu levava ia ser descartada de qualquer forma. Sei porque verificava os procedimentos de resíduos. Pão que sobrava, arroz de bandejas que voltavam com porções intactas. Nunca peguei nada que fosse ser servido. Nunca. Por que não pediu ajuda? Perguntou Rafael. Seu tom neutro, mas seus olhos revelando algo mais complexo. Temos programas de assistência para funcionários. Orgulho, admitiu Ana com uma risada amarga. Orgulho estúpido e inútil. Trabalho desde os 16 anos. Me sustento sozinha desde os 18. Nunca pedi nada a ninguém e achei. Achei que conseguiria dar conta. Mas não conseguiu, observou Rafael sem crueldade, apenas como uma constatação de fato. Não, reconheceu Ana, as lágrimas finalmente escapando. Não consegui. E agora vou perder o único emprego fixo que tenho. E não sei como vou. Sua voz quebrou completamente. Ana cobriu o rosto com as mãos, envergonhada de desmoronar na frente de estranhos, mas incapaz de conter mais o colapso acumulado. Paulo se mexeu desconfortável na cadeira, claramente afetado pela cena. Mas Rafael permaneceu imóvel, observando com uma expressão indecifrável. Sabe quem denunciou a situação?
perguntou Rafael depois de um longo silêncio. Ana levantou o olhar, confusa pela mudança de assunto. Carla, uma colega. Ela mencionou na reunião. E acha que ela fez isso por preocupação genuína ou por outros motivos? Ana considerou a pergunta. Seria fácil culpar Carla, pintá-la como a vilã. Mas mesmo em seu desespero, a honestidade prevalecia. Acho que ela fez porque está ressentida. Não sei exatamente por quê, mas tenho notado o seu desgosto comigo há semanas. Rafael acenou lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que já sabia. Paulo, disse sem tirar os olhos de Ana, pode me deixar a sós com a senhorita Silva uns minutos? Paulo pareceu surpreso, mas acenou e saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. O silêncio que se seguiu era denso. Rafael se moveu para a cadeira atrás da mesa e se sentou, seus olhos nunca parando de estudar Ana. Vou lhe contar algo que poucas pessoas sabem, começou finalmente. 10 anos atrás, perdi meu filho. Ele tinha 8 anos. Leucemia. Os melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar não foram suficientes. Ana sentiu que algo mudava na atmosfera da sala. A vulnerabilidade na voz daquele homem poderoso era tão inesperada que a deixou sem palavras. Desde então, continuou Rafael, mergulhei no trabalho. Me convenci de que dinheiro era a única coisa que importava, porque era a única coisa que eu podia controlar. Mas quando vi você, quando viu que estava disposta a arriscar pelo seu filho, me lembrou de algo que tinha esquecido. O quê? Perguntou Ana suavemente. Que amor vale mais que qualquer império empresarial que eu possa construir. Rafael abriu uma gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa. Investiguei sua situação por semanas. Sei dos 3 empregos, da condição do Gabriel, do talento artístico que seu filho tem. E também sei da consulta médica que vocês precisam, mas não podem pagar. Ana sentiu que pânico e esperança lutavam dentro dela. Não entendo, disse. Por que faria isso? Porque quero ajudar, respondeu Rafael simplesmente. Mas não do jeito que você provavelmente espera. Levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o mar enquanto falava. Não vou demiti-la. Na verdade, vou fazer algo completamente diferente. Vou lhe oferecer uma oportunidade, mas precisa entender que vem com condições e expectativas. Não posso aceitar caridade, disse Ana automaticamente, aquele orgulho feroz ressurgindo mesmo no meio da vulnerabilidade. Rafael se virou para ela e, pela primeira vez, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Não é caridade, senhorita Silva. É um investimento em você, no seu filho e, possivelmente, em algo muito maior. Ana esperou, seu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Estou planejando abrir uma cozinha comunitária, explicou Rafael. Um lugar que sirva refeições nutritivas para famílias em situação vulnerável. Um projeto social que combine ajuda direta com dignidade. E quero que você dirija isso. O mundo pareceu parar. Eu? Ana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas eu não tenho experiência em gestão, não tenho educação formal em... Tem algo melhor, interrompeu Rafael. Entende o que é lutar. Conhece a humilhação da pobreza, o desespero de não conseguir alimentar seu filho. Essa empatia vale mais que qualquer diploma universitário. Não sei o que dizer. Diga que vai pensar, respondeu Rafael. Leve o tempo que precisar. Enquanto isso, seu salário aqui vai dobrar imediatamente e você vai receber um adiantamento para cobrir aquela consulta médica do Gabriel. Por que está fazendo isso? Perguntou Ana, as lágrimas voltando, mas agora de uma emoção completamente diferente. De verdade, por quê? Rafael voltou para a cadeira e, quando falou, sua voz carregava o peso de anos de dor e arrependimento. Porque meu dinheiro não pôde salvar meu filho, mas talvez possa ajudar a salvar outros. E talvez, no processo, eu possa encontrar um propósito que perdi há muito tempo. Ana ficou em silêncio, processando tudo o que acabara de ouvir. Era demais. Generoso demais, inesperado demais, bom demais para ser verdade. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, leve todo o tempo que precisar. Quando Ana saiu daquele escritório 20 minutos depois, o mundo parecia completamente diferente.
As mesmas ruas, o mesmo oceano, a mesma cidade, mas algo fundamental tinha mudado. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que tinha esquecido: esperança. A notícia do aumento de salário chegou oficialmente 2 dias depois, processada pelo RH sem explicações adicionais. Ana olhou o rolerite com incredulidade, verificando os números 3 vezes para ter certeza de que não era erro. O dobro do salário anterior. Mais importante, junto com o rolerite veio um envelope com dinheiro em espécie e um bilhete escrito à mão. Para a consulta do Gabriel. Não é empréstimo. Considere um adiantamento do seu futuro trabalho. Ana segurou aquele envelope com mãos tremendo, sentada na beirada da cama enquanto Gabriel dormia. As lágrimas caíam silenciosamente, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança frágil que mal ousava segurar. Marcou a consulta médica para a semana seguinte. No Maré Alta, a dinâmica tinha mudado sutilmente. Carla evitava Ana completamente, e rumores circulavam entre a equipe sobre consequências que nunca se materializaram. Paulo tratava Ana com um respeito renovado que ela não entendia completamente. O que ninguém sabia é que Rafael tinha tido uma conversa particular com Carla. Seu contrato termina no fim deste mês, tinha informado com voz fria. Não será renovado. Por quê? Tinha protestado Carla. Eu só estava sendo honesta sobre usar informação para prejudicar uma colega por inveja pessoal, interrompeu Rafael. Isso não é honestidade. É mesquinharia disfarçada de retidão moral. Ela estava roubando. Ela estava sobrevivendo, cortou Rafael com uma intensidade que fez Carla recuar. E se tivesse uma fração da empatia que finge ter, teria procurado ajudar ao invés de procurar destruir. Carla tinha saído daquela reunião sabendo que tinha feito um erro de cálculo massivo. Enquanto isso, Rafael tinha começado a colocar em movimento seu plano para a cozinha comunitária. Contratou arquitetos, planejadores urbanos, nutricionistas. Procurou um local no bairro oeste da cidade, perto de onde moravam as famílias que mais precisariam do serviço. Mas não tinha falado nada disso para Ana ainda. Tinha dado espaço, respeitando sua necessidade de processar tudo sem pressão adicional. A consulta médica de Gabriel aconteceu numa terça-feira chuvosa, de final de agosto. Ana segurou a mão do filho, enquanto o pediatra especialista fazia uma série de exames. Gabriel era corajoso, mal reclamando quando tiraram sangue, sorrindo timidamente para as enfermeiras que elogiavam seus desenhos, que levava na mochila. A condição é controlável, explicou o médico depois de revisar todos os resultados. Com a dieta adequada e acompanhamento regular, Gabriel pode viver completamente normal. Mas é crucial manter a consistência nutricional. Entregou a Ana uma lista detalhada de alimentos recomendados, suplementos vitamínicos e um plano de acompanhamento. Quanto vai custar tudo isso mensalmente? Perguntou Ana, preparando-se mentalmente para números impossíveis. O médico mencionou um valor que, com seu salário antigo, teria sido inalcançável. Mas com o aumento que Rafael tinha dado, era controlável. Apertado, mas controlável. Pela primeira vez em 8 anos, Ana saiu de uma consulta médica sem sentir que estava se afogando. Mãe, tô bem? Perguntou Gabriel no ônibus de volta. Você está perfeito. Meu amor, respondeu Ana beijando seus cabelos. Absolutamente perfeito. Naquela noite, Ana tomou uma decisão. Pediu uma reunião com Rafael. Se encontraram num café pequeno perto do calçadão, longe do Maré Alta e de olhares curiosos. Era um lugar simples, com mesas de madeira gasta e cheiro de café fresco que enchia o ar. Rafael chegou exatamente no horário, vestido mais casualmente do que Ana o tinha visto. Jeans escuros, camisa branca, uma jaqueta de couro. Sem o terno formal, parecia mais humano, mais acessível. Obrigada por vir, disse Ana quando se sentaram. Obrigada por me chamar, respondeu Rafael. Como foi a consulta do Gabriel? Bem, graças ao senhor, muito bem. Pediram café, um silêncio confortável entre eles enquanto esperavam. Tenho pensado na sua proposta, começou Ana quando as bebidas chegaram. A cozinha comunitária. E? Tenho perguntas. Muitas perguntas.
Esperava que tivesse. Ana tirou um caderninho pequeno da bolsa, cheio de notas que tinha escrito durante noites sem dormir. Por que eu especificamente? Tem pessoas mais qualificadas, com melhor educação, mais experiência em gestão. Porque pessoas mais qualificadas no papel muitas vezes não têm algo essencial: compreensão real da luta. Você não vai olhar para as famílias que vierem a essa cozinha como casos, como números num relatório. Vai vê-las como o que são: pessoas lutando para sobreviver com dignidade. Mas isso não significa que eu saiba como administrar um projeto assim. Razão pela qual terá apoio completo, explicou Rafael. Treinamento em gestão, uma equipe de nutricionistas, assistência administrativa. Não espero que faça tudo sozinha. Espero que lidere com empatia e aprenda o resto no caminho. Ana acenou devagar, marcando algo no caderninho. Qual é o verdadeiro propósito deste projeto? Perguntou. E por favor, seja honesto comigo. Rafael se recostou na cadeira, seus olhos fixos nos dela. Honestidade completa, disse. Parte disso é redenção pessoal. Busco dar sentido a uma riqueza que pareceu vazia depois de perder meu filho. Parte é desejo genuíno de fazer diferença. E parte, admito, é egoísmo. Preciso de algo que me faça sentir humano de novo. A vulnerabilidade na confissão pegou Ana de surpresa. Isso é muita pressão para colocar num projeto, observou ela suavemente. Eu sei. Razão pela qual preciso de alguém com os pés no chão que me mantenha honesto. Alguém que me diga quando minhas ideias são impraticáveis ou quando estou perdendo de vista o propósito real. E acha que eu posso fazer isso? Vi como falou comigo naquele escritório, respondeu Rafael com um pequeno sorriso. Vi seu orgulho, sua honestidade brutal, sua recusa em aceitar caridade mesmo quando claramente precisava. Sim, acho que pode fazer isso. Ana bebeu seu café, deixando que as palavras se assentassem. Se aceitar, disse finalmente, preciso de total autonomia em certas áreas. As famílias que vierem, a forma como as tratamos, as políticas internas. Preciso que confie no meu julgamento. Combinado. E quero contratar pessoas em situações parecidas com a minha. Mães solteiras, pais em dificuldade, pessoas que conhecem a luta em primeira mão. Perfeito. E o Gabriel? Ana fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero que ele faça parte do projeto de alguma forma. Não por nepotismo, mas porque acredito que crianças devem aprender sobre solidariedade desde pequenas. Rafael sorriu genuinamente pela primeira vez desde que se conheceram. Seu filho poderia decorar as paredes com seus desenhos, poderia ajudar servindo refeições depois da escola, poderia ser parte disso na medida que você achar apropriado. Ana fechou o caderninho. Então eu aceito. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Bem-vinda ao projeto mais importante em que já trabalhei. Ana apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto, o calor inesperado da palma. Quando saíram do café, a chuva tinha cessado e o oceano brilhava sob um sol tênue que atravessava as nuvens. Ana olhou para o horizonte, pensando em como tempestades sempre precedem a calmaria. Tem mais uma coisa que deveria saber, disse Rafael enquanto caminhavam para seus respectivos carros. O quê? Meu irmão mais novo, Bruno, trabalha no Maré Alta como cozinheiro auxiliar. Usa um sobrenome diferente para evitar complicações. Ana processou aquela informação. Por que está me contando isso? Porque quero que o conheça. Ele tem sua própria história de luta, seus próprios demônios. Poderia ser valioso para o projeto. Ele sabe da cozinha comunitária? Ainda não, mas acho que deveria fazer parte. Ana acenou pensativa. Então vou conhecê-lo primeiro, vou avaliar, vou decidir se encaixa. Não confia no meu julgamento? Perguntou Rafael com um toque de diversão. Confio, respondeu Ana. Mas este é meu projeto, tanto quanto o seu, e preciso saber que cada pessoa que faz parte dele está lá pelas razões certas. Rafael riu, um som genuíno que transformou completamente seu rosto. Definitivamente tomei a decisão certa ao escolhê-la. Enquanto Ana dirigia seu carro velho de volta para casa naquela tarde, algo tinha mudado fundamentalmente dentro dela.
Não era só esperança, era determinação, era propósito. Pela primeira vez em anos, não se sentia como alguém apenas sobrevivendo. Se sentia como alguém construindo algo significativo. E quando Gabriel lhe mostrou um novo desenho naquela noite, uma cozinha cheia de famílias sorrindo, compartilhando comida, Ana soube que, de alguma forma, seu filho entendia que algo importante estava começando. O projeto da cozinha comunitária começou a tomar forma física em setembro. Rafael adquiriu um galpão amplo no bairro Oeste, um prédio que tinha sido uma fábrica têxtil décadas atrás. As paredes de tijolo à vista e os tetos altos davam um ar industrial que, com a reforma adequada, poderia se transformar num espaço acolhedor e funcional. Ana visitou o lugar pela primeira vez num sábado de manhã, com Gabriel pela mão. O menino olhava tudo com olhos enormes, sua imaginação claramente trabalhando a toda velocidade. A gente podia pintar murais aqui, sugeriu Gabriel, apontando para uma parede particularmente grande. Murais de famílias compartilhando comida, de hortas com legumes, de... Gosto de como você pensa, interrompeu uma voz atrás deles. Ana se virou e viu um homem que se parecia notavelmente com Rafael, mas mais jovem, com um sorriso mais fácil e olhos que tinham visto sua cota de dificuldades. Bruno Costa, se apresentou, estendendo a mão. Irmão mais novo do chefe e aparentemente futuro chefe deste lugar. Ana Silva, respondeu ela, estudando-o com a atenção que dedicava a pessoas importantes. E este é meu filho, Gabriel. Prazer em conhecer vocês dois. O Rafael tem falado muito de vocês. Tudo de bom, espero? Nada interessante, é só bom, respondeu Bruno com uma piscada. Mas sim, muito bom. Durante a hora seguinte, os três percorreram o prédio, enquanto Bruno compartilhava sua visão para a cozinha. Falava com paixão sobre cozinha comunitária, sobre como comida podia ser tanto nutrição quanto dignidade, tanto sustento quanto conexão social. Comida é linguagem universal, explicou enquanto caminhavam pelo que seria a cozinha principal. Quebra barreiras, cria comunidade. Já trabalhei em restaurantes chiques, onde cada prato custa o que uma família gasta em comida numa semana. Isso faz mais sentido. Por que a mudança de sobrenome? Perguntou Ana diretamente. Bruno parou, apreciando sua franqueza. Porque não queria ser o irmão do Rafael Moreira a vida toda. Queria ser o Bruno. Cometi erros financeiros idiotas na juventude. Estraguei a reputação da família por um tempo. Usar o sobrenome da minha mãe me deu a chance de recomeçar sem esse peso. E agora? Agora estou pronto para me reconectar com meu irmão de um jeito mais autêntico. Este projeto é uma ponte entre quem eu era e quem quero ser. Gabriel, que tinha escutado enquanto desenhava no caderno, levantou o olhar. Minha mãe também está construindo uma ponte, disse com a sabedoria simples das crianças, entre nosso passado difícil e nosso futuro melhor. Bruno e Ana se olharam, ambos tocados pela observação. Seu filho é muito perspicaz, comentou Bruno. Ele tem que ser, respondeu Ana. A vida o obrigou a crescer mais rápido do que deveria. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Ana começou um programa intensivo de capacitação em gestão de projetos sociais, assistindo aulas 3 noites por semana, depois dos turnos no Maré Alta. Rafael tinha contratado os melhores instrutores, pessoas com experiência real em organizações sem fins lucrativos. Ao mesmo tempo, o prédio se transformava. Empreiteiros trabalhavam reformando o espaço, instalando cozinhas industriais, criando um refeitório amplo e acolhedor. Gabriel visitava regularmente, seus desenhos começando a decorar as paredes conforme iam ficando prontas. Foi durante uma dessas visitas que conheceram Maria. Maria Santos tinha 45 anos, 3 filhos, e tinha acabado de perder o emprego como faxineira depois de 20 anos de serviço. Tinha chegado ao canteiro de obras procurando trabalho, qualquer trabalho, desesperada e orgulhosa em partes iguais. Ana a encontrou sentada nos degraus da entrada, preenchendo uma ficha de emprego com mãos trêmulas. "Posso ajudar?" perguntou Ana suavemente. Maria levantou o olhar, seus olhos vermelhos revelando noites de choro recente. "Procuro trabalho.
Ouvi que este lugar vai contratar em breve. É verdade, confirmou Ana, sentando ao lado dela. Tem experiência em cozinha. Tenho experiência em sobreviver, respondeu Maria com uma risada amarga. Cozinho para minha família há 25 anos. Estico o orçamento até os números chorarem. Transformo quase nada em refeições completas. Ana reconheceu aquela determinação, aquele orgulho ferido, mas intacto. Essas são exatamente as qualificações que procuramos, disse. Quando pode começar? Maria olhou com incredulidade. Assim, simples. Não precisa de referências, checagem de antecedentes, entrevistas formais. Preciso de tudo isso, admitiu Ana. Mas também preciso de pessoas que entendam para quem estamos cozinhando. E algo me diz que você entende perfeitamente. 2 dias depois, Maria começou como a primeira funcionária oficial da cozinha comunitária. Seu conhecimento prático de esticar orçamentos, de cozinhar nutritivamente, com ingredientes limitados, se revelou inestimável. Mas mais importante, Maria trouxe consigo uma rede de outras mães em situações similares, mulheres que conhecia das praças onde os filhos brincavam, das filas nos escritórios de assistência social, das salas de espera em clínicas gratuitas. Tem uma comunidade invisível de nós, explicou Maria a Ana durante uma pausa para café. Mães lutando em silêncio, mantendo a dignidade em público enquanto desmoronam em privado. Se queremos que esse lugar realmente funcione, precisamos alcançar essas mulheres. Ana ouviu atentamente, tomando notas, aprendendo com alguém que tinha caminhado trilhas similares, mas diferentes. Enquanto isso, a relação entre Ana e Rafael evoluía de maneira inesperada. Inicialmente, suas interações tinham sido estritamente profissionais. Reuniões de planejamento, revisão de orçamentos, discussões sobre estratégia operacional. Mas, gradualmente, algo mais começou a filtrar entre as margens dessas conversas formais. Pequenos momentos de conexão, como a tarde em que Rafael encontrou Ana chorando em silêncio no escritório provisório do projeto. O estresse de equilibrar o trabalho no restaurante, as aulas noturnas e o planejamento da cozinha comunitária finalmente a tinha sobrecarregado. Rafael não disse nada, simplesmente sentou ao lado dela em silêncio, oferecendo um lenço de pano do bolso, esperando até que ela estivesse pronta para falar. Às vezes me pergunto se sou o suficiente para isso, admitiu Ana finalmente. Se posso realmente estar à altura do que este projeto precisa. Essa dúvida é exatamente porque você é a pessoa certa, respondeu Rafael. Pessoas que nunca questionam sua competência são geralmente as menos competentes. Ou como a noite em que Ana encontrou Rafael no canteiro de obras passada à meia-noite, olhando para as paredes vazias, com expressão distante. Não deveria estar em casa descansando? Perguntou ela, sabendo perfeitamente que deveria estar fazendo o mesmo. Podia perguntar a mesma coisa, respondeu ele com um sorriso cansado. Sentaram juntos no piso de concreto frio, rodeados por ferramentas de construção e sacos de cimento. No que pensa quando olha para este lugar? Perguntou Ana. Rafael demorou para responder. Penso no meu filho. Em como teria amado fazer parte de algo assim. Em como sua bondade natural teria florescido num ambiente onde ajudar os outros era o propósito principal. Fale-me dele, pediu Ana suavemente. Se quiser. E Rafael falou. Pela primeira vez em anos falou sobre Mateus, sobre sua risada que enchia salas, sobre sua generosidade inata com outras crianças, sobre como enfrentou sua doença com coragem que envergonhava adultos. Ana ouviu sem interromper, entendendo o presente que era aquela confiança. Gabriel às vezes me lembra dele, admitiu Rafael. Não fisicamente, mas no jeito como vê o mundo. Com aquela mistura de realismo e esperança que só crianças que lutaram parecem ter. Gabriel faz perguntas sobre você, compartilhou Ana. Diz que você tem olhos tristes, mas sorriso gentil. Crianças veem coisas que adultos deixam passar. Perspicaz, igual a mãe. Houve um silêncio confortável entre eles, o tipo de silêncio que só é possível entre pessoas que começam a se entender verdadeiramente. Alguma vez sente que está traindo sua esposa? Perguntou Ana, referindo-se à mãe de Mateus. Rafael considerou a pergunta. Não fui casado.
Foi um relacionamento complicado que terminou pouco depois que Mateus nasceu. Ela morreu num acidente de carro quando ele tinha 3 anos. Então fui pai solteiro a maior parte do tempo que o tive. Não sabia. Não muita gente sabe. A mídia inventou uma narrativa mais dramática sobre viúvo desconsolado. Nunca corrigi, porque a verdade era mais complicada e menos romântica. Ana apreciava aquela honestidade brutal. Eu fui casada, compartilhou. Brevemente. O pai do Gabriel prometeu mundos que nunca entregou. Foi embora quando Gabriel tinha 3 anos. Disse que não estava pronto para a responsabilidade. Perda dele. É o que digo a mim mesma. Mas às vezes me pergunto o que ele viu que fez fugir parecer melhor opção que ficar. Rafael se virou para olhá-la diretamente. Não viu nada além da própria covardia. Você é extraordinária, Ana. Não porque seja perfeita, mas porque é real. Porque luta com dignidade e ama com ferocidade. Qualquer homem que não veja isso é um idiota. Ana sentiu algo se apertar no peito. Não estava acostumada com esse tipo de reconhecimento, especialmente de alguém como Rafael. Obrigada, disse simplesmente, sua voz mal passando de um sussurro. Ficaram assim, sentados num prédio em construção, 2 pessoas quebradas de jeitos diferentes, encontrando consolo inesperado na companhia um do outro. E em algum lugar entre as conversas sobre orçamentos e filosofias de cozinha comunitária, algo mais começou a crescer. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam nos silêncios compartilhados e nos olhares que duravam 1 segundo a mais que o profissionalmente apropriado. Outubro chegou com ventos frios do oceano e o primeiro indício real de que a cozinha comunitária se tornaria realidade tangível. O prédio estava quase completo. As cozinhas industriais instaladas, as mesas do refeitório no lugar, as paredes decoradas com os murais de Gabriel que tinham crescido em complexidade e beleza. O menino tinha passado cada fim de semana pintando, guiado ocasionalmente por um artista local, que Rafael tinha contratado para dar técnicas formais. Ana estava no prédio numa sexta à tarde, revisando os últimos detalhes da inauguração programada para novembro, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Silva, é a Patrícia Lima, professora de artes do Gabriel. Ana sentiu um momento de pânico instintivo. Ligações de professores raramente traziam boas notícias. Está tudo bem com o Gabriel? Oh, sim, tudo perfeitamente bem, apressou-se a esclarecer Patrícia. Na verdade, ligo com uma notícia bem empolgante. Tem um crítico de arte visitando a cidade e viu alguns trabalhos do Gabriel. Está interessado em incluir alguns desenhos numa exposição pequena que organiza para artistas emergentes. Ana se deixou cair numa cadeira próxima. Uma exposição de arte de verdade? Muito de verdade, confirmou Patrícia. Seria na Galeria Litoral, um espaço modesto, mas respeitado. Não é uma exposição completa, só uma sessão dedicada a artistas jovens, mas é uma oportunidade incrível. Quanto vai custar? Perguntou Ana, preparando-se mentalmente para um número impossível. Nada para vocês, respondeu Patrícia. A galeria cobre todos os custos. Só precisariam selecionar quais desenhos expor e comparecer à inauguração daqui a 2 semanas. Quando Ana desligou, percebeu que estava tremendo. De alegria, de orgulho, de uma mistura de emoções tão intensas que mal conseguia contê-las. Rafael a encontrou assim, sentada no meio do refeitório vazio, lágrimas correndo pelas bochechas, mas sorrindo. O que aconteceu? Perguntou com preocupação imediata. Ana contou sobre a exposição, as palavras saindo atropeladas e emocionadas. E quando terminou, Rafael fez algo completamente inesperado. A abraçou. Foi um abraço breve, mas sincero, de celebração pura. E quando se separaram, algo tinha mudado no ar entre eles. Seu filho é especial, disse Rafael. Mas isso não é surpresa. Tem uma mãe extraordinária. Para de dizer isso, respondeu Ana, mas sem verdadeira irritação. Por quê? É verdade. Porque me faz sentir coisas que não deveria sentir. A honestidade daquela declaração surpreendeu os dois. Ana corou percebendo o que tinha acabado de revelar. Rafael deu um passo para trás, criando distância física, mas sem quebrar o contato visual. Ana, não,
interrompeu ela. Não diga nada. Vamos esquecer que eu disse isso. Não quero esquecer. O silêncio que seguiu era carregado, cheio de palavras não ditas e possibilidades aterrorizantes. Isso é complicado, disse Ana finalmente. Você é meu empregador, eu sou. Não sei o que sou, mas isso não pode ser. Seja lá o que for isso. Por que não? Por que não? Repetiu Ana com incredulidade. Porque viemos de mundos completamente diferentes. Porque você tem dinheiro que eu nunca vou ter. Porque qualquer relacionamento entre nós seria desequilibrado desde o começo. Ou, contra-argumentou Rafael suavemente, porque ambos já fomos feridos antes e temos medo de confiar de novo. Ana não tinha resposta para isso. Preciso buscar o Gabriel, disse finalmente, procurando uma desculpa para escapar daquela conversa que estava ficando real demais. Claro, respondeu Rafael, respeitando sua necessidade de espaço. Mas, Ana, isso não vai desaparecer só porque não falamos sobre. Eu sei, admitiu ela. Mas, por enquanto, preciso que desapareça. A semana seguinte foi estranha. Ana e Rafael mantiveram interações estritamente profissionais. Mas a tensão subjacente era inegável. Maria notou. O que está rolando entre vocês dois? Perguntou diretamente numa tarde enquanto organizavam suprimentos. Nada, mentiu Ana. Mentirosa. Vi o jeito que vocês se olham, como duas pessoas tentando desesperadamente não se olhar. Ana suspirou. É complicado. Amor sempre é, observou Maria com sabedoria prática. Não é amor. Mal o conheço. Então o que é? Ana considerou a pergunta honestamente. É potencial. É a possibilidade de algo que me apavora tanto quanto me atrai. E por que te apavora? Porque posso perder tudo de novo. Meu emprego, este projeto, minha estabilidade. E não só por mim, pelo Gabriel, não posso arriscar o bem-estar dele por sentimentos. Maria colocou uma mão no ombro de Ana. Às vezes o maior risco é não arriscar nada. Mas Ana não estava pronta para esse risco. Ainda não. A exposição de Gabriel aconteceu num sábado chuvoso de outubro. A galeria litoral era um espaço íntimo, paredes brancas e iluminação perfeita que fazia as obras brilharem. Os desenhos de Gabriel ocupavam uma parede inteira da seção de artistas emergentes. Ana se vestiu com o melhor que tinha. Um vestido simples preto, que tinha comprado de segunda mão anos atrás, mas que ainda parecia elegante. Gabriel usava calças novas e uma camisa que Rafael tinha enviado como presente de inauguração. Quando entraram na galeria, Ana sentiu que não pertencia àquele mundo de conversas sofisticadas e taças de vinho. Mas então viu os desenhos do filho naquelas paredes, iluminados como obras de arte de verdade, e todo o resto deixou de importar. Gabriel estava maravilhado, olhando suas próprias criações como se as visse pela primeira vez. Fui eu que fiz isso, mãe? Perguntou com espanto genuíno. Foi você, meu amor. Rafael chegou 15 minutos depois, acompanhado de Bruno. Ambos se vestiram formalmente, mas não ostensivamente, conscientes de não quererem ofuscar o protagonismo de Gabriel. A professora Patrícia fez as apresentações formais, e durante a hora seguinte, Ana observou o filho explicar seus desenhos para estranhos que ouviam com atenção genuína. O menino falava sobre cores e emoções, sobre como o mar lhe parecia ao mesmo tempo aterrorizante e bonito, sobre como desenhava famílias felizes, porque queria acreditar que existiam. Vários desenhos foram vendidos, não por quantias enormes, mas o suficiente para abrir uma poupança para Gabriel. Ana mal conseguia acreditar que estava acontecendo. Foi então que viu Carla na galeria. A ex-colega estava sozinha, olhando para os desenhos com uma expressão difícil de decifrar. Quando notou Ana olhando, caminhou em direção a ela com passos hesitantes. Desenhos lindos, disse Carla suavemente. Obrigada. Ana, eu quero me desculpar por tudo, por ter tentado te prejudicar, por ter agido com inveja em vez de... Por que você está aqui? Interrompeu Ana, não com crueldade, mas com curiosidade genuína. Carla olhou para o chão. Porque tenho feito terapia, tentando entender por que me comporto de forma tão destrutiva.
e minha terapeuta sugeriu fazer reparações onde fosse possível. Isso provavelmente não significa nada para você, mas eu precisava tentar. Ana estudou a mulher à sua frente, viu insegurança, arrependimento genuíno e talvez o começo de verdadeira autoconsciência. Todos estamos lutando com alguma coisa, disse finalmente. Sua batalha só se manifestou de um jeito que me afetou. Aceito o pedido de desculpas. Carla pareceu surpresa. Assim, simples. Assim, simples. A vida é curta demais para carregar ressentimentos desnecessários. Depois que Carla foi embora, Rafael se aproximou de Ana. Isso foi incrivelmente generoso da sua parte. Você me mostrou generosidade quando mais precisei, respondeu Ana. Seria hipócrita não estender o mesmo a outros. Rafael sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Sabe o que mais admiro em você? O quê? Sua capacidade de manter sua humanidade intacta, apesar de tudo que enfrentou. Muitas pessoas ficam amargas. Você ficou mais forte. Nem sempre me sinto forte. Força verdadeira raramente se sente assim. A noite terminou com Gabriel adormecendo no carro voltando para casa. Exausto, mas feliz. Ana o carregou até o quarto, colocando-o na cama com cuidado e beijando sua testa. Quando voltou para a pequena sala, encontrou um envelope que alguém tinha deslizado por debaixo da porta. Dentro havia um bilhete de Rafael. Nunca duvide do impacto que você e Gabriel têm no mundo. Mudam vidas simplesmente sendo quem são. Obrigado por me lembrar do que importa. R. Ana segurou aquele bilhete por um bom tempo, permitindo-se finalmente admitir o que tinha negado por semanas. Estava se apaixonando por Rafael Moreira, e isso a apavorava e a empolgava em igual medida. Novembro trouxe consigo a inauguração oficial de Mãos Unidas, o nome que tinham escolhido coletivamente para a cozinha comunitária depois de semanas de debate. O dia da inauguração amanheceu claro, com um sol brilhante que fazia o oceano parecer feito de diamantes líquidos. Ana chegou ao prédio antes do amanhecer, incapaz de dormir pela mistura de empolgação e terror que sentia. Maria já estava lá, preparando as primeiras panelas de sopa que serviriam naquele dia. Você também não conseguiu dormir, observou Maria com um sorriso cúmplice. Nem um minuto, admitiu Ana. Fico esperando acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Bom, não é. É real. E hoje a gente muda vidas. Bruno chegou meia hora depois, seguido pela pequena equipe que tinham contratado. 3 cozinheiros, 2 assistentes de serviço e uma nutricionista que visitaria 2 vezes por semana. Rafael apareceu pouco antes das 9, vestido casualmente, mas com aquela presença que sempre trazia consigo. Seus olhos procuraram imediatamente por Ana, e quando seus olhares se encontraram, algo passou entre eles que fez ambos desviarem rapidamente a vista. A tensão não resolvida desde a noite da exposição ainda pairava no ar. Pronta para isso? Perguntou Rafael quando finalmente se aproximou dela. Não faço ideia, respondeu Ana honestamente. Mas vamos fazer mesmo assim. As portas se abriram às 10 da manhã. Ana tinha esperado uma dúzia de pessoas, talvez 20 se tivessem sorte. O que não esperava era a fila que se estendia por todo o quarteirão. Famílias inteiras. Mães solteiras com crianças agarradas às suas saias, idosos apoiados em bengalas, homens tentando manter a dignidade apesar da fome visível nos rostos. Meu Deus! Sussurrou Ana, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Isso é o que criamos, disse Rafael ao lado dela. É por isso que importa. Durante as 5 horas seguintes, serviram mais de 200 pessoas. Cada uma recebia um prato farto de comida quente, um copo de suco fresco e, o mais importante, dignidade. Não havia perguntas invasivas, não havia julgamentos, não havia olhares de piedade. Ana observava as famílias comerem, conversando entre si, as crianças rindo enquanto brincavam na área designada, onde Gabriel tinha pintado murais coloridos. Via esperança onde antes só havia desespero. Mas também notou outra coisa. Uma jovem mulher no canto, mal 20 anos, comia com fome desesperada, mas seus olhos estavam vazios, completamente vazios. Ana se aproximou com cuidado.
Está tudo bem? A jovem levantou o olhar, e Ana viu hematomas mal escondidos sob maquiagem barata no pescoço. A comida está deliciosa, respondeu a jovem com voz monótona. Obrigada. Meu nome é Ana. Este é meu projeto, Sofia. Tem mais alguma coisa que você precisa, Sofia? Além de comida. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas que se recusaram a cair. Como você sabia? Porque reconheço esse olhar. Já vi no espelho. Não posso. Não tenho para onde ir. Ana tomou uma decisão naquele momento. Me espera aqui. Volto em 5 minutos. Encontrou Rafael na cozinha, supervisionando o reabastecimento de suprimentos. Precisamos adicionar um componente de abrigo temporário ao projeto, disse sem rodeios. O quê? Tem uma moça ali fora fugindo de violência doméstica. Provavelmente muitas outras em situações parecidas. Comida não é suficiente. Elas precisam de um lugar seguro. Isso vai exigir reformas, pessoal adicional, considerações legais. Eu sei, mas precisamos fazer. Concordo, respondeu Rafael sem hesitar. Vou começar a trabalhar nisso amanhã. Ana voltou para Sofia. Por enquanto, vamos arrumar um hotel seguro para você. Depois, trabalhamos em soluções mais permanentes. Por quê? Perguntou Sofia. Por que você me ajudaria? Porque alguém me ajudou quando mais precisei, respondeu Ana simplesmente. Naquela noite, depois que o último visitante foi embora, a equipe se reuniu exausta, mas exultante. Servimos 237 pessoas, reportou Bruno, e temos pedidos para amanhã que dobram isso. Então precisamos de mais suprimentos, mais pessoal, mais de tudo, disse Ana, sua mente já planejando. Tenho alguns contatos em distribuição de alimentos, ofereceu Maria. Posso conseguir preços melhores, talvez doações. Enquanto a equipe discutia logística, Rafael e Ana se encontraram sozinhos brevemente no escritório. Você fez algo extraordinário hoje, disse Rafael. Todos fizemos. Não, você fez. Essa visão, essa execução, essa empatia que permeia cada detalhe, isso é seu. Ana sentiu o calor subir às bochechas. Rafael, sobre o que eu disse outro dia. Você não precisa explicar nada. Sim, preciso, insistiu Ana. Disse que sentia coisas que não deveria sentir. Isso foi covarde da minha parte. A verdade é que sinto coisas que me apavoram porque são reais e profundas e podem mudar tudo. Rafael deu um passo em direção a ela, fechando a distância física entre eles. E isso seria tão terrível? Poderia ser. Poderia estragar isso, apontou ao redor. Este projeto, esta oportunidade, esta vida nova que mal estou construindo. Ou poderia tornar ainda melhor. Ana queria acreditar nele. Desesperadamente queria acreditar. Mas o medo era uma força poderosa. Preciso de tempo, disse finalmente. Para processar isso, para ter certeza de que não estou confundindo gratidão com outra coisa. Leve todo o tempo que precisar, respondeu Rafael. Não vou a lugar nenhum, mas o tempo, como logo descobririam, tinha seus próprios planos. 2 semanas depois da inauguração, Ana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de um hospital do outro lado da cidade. Sua mãe tinha sofrido um infarto e estava na UTI. Ana não falava com a mãe há 5 anos. A briga que as tinha separado foi brutal. Acusações mútuas, orgulho ferido, palavras que não podiam ser retiradas. Sua mãe tinha chamado Ana de fracasso como esposa, e Ana tinha respondido chamando a mãe de incapaz de amar sem condições. Tinham-se passado anos desde então, anos de silêncio obstinado de ambas as partes, e agora sua mãe estava morrendo. Ana ficou paralisada no meio do refeitório de mãos unidas, o telefone ainda na mão, a voz da enfermeira repetindo informações sobre quartos e horários de visita. Maria a encontrou assim, pálida e tremendo. O que aconteceu? Ana contou tudo, sobre a briga, sobre os anos de silêncio, sobre o infarto. Você tem que ir, disse Maria sem hesitação. Não posso, tenho trabalho aqui, responsabilidades, o Gabriel. Gabriel pode ficar comigo, ofereceu Maria. E o trabalho pode esperar, mas sua mãe não pode. Não sei se quero vê-la. Isso é mentira,
respondeu Maria com gentileza firme. Você tem medo de vê-la. É diferente. Rafael, quando soube, insistiu que ela tirasse todo o tempo necessário. Família é complicada, disse. Mas arrependimento dura para sempre. Não deixe o orgulho roubar a chance de ter paz. Ana chegou ao hospital naquela tarde. O corredor para a UTI cheirava a desinfetante e medo. Sua mãe jazia numa cama cercada por máquinas que apitavam e monitoravam cada batida do seu coração frágil. Parecia tão pequena. Ana lembrava da mãe como uma mulher imponente, forte, sempre no controle. A pessoa naquela cama parecia uma versão fantasma de quem tinha sido. Mãe, sussurrou Ana, aproximando-se. Os olhos da mãe se abriram devagar. Houve um momento de confusão, depois reconhecimento e, finalmente, lágrimas. Ana, estou aqui. Achei que você não viria. Eu também achei, admitiu Ana honestamente. O silêncio que seguiu estava cheio de 5 anos de dor acumulada. Me perdoa, disse a mãe finalmente, sua voz quebrada. Por tudo o que disse, por não ter te apoiado quando mais precisava, por ter deixado você ir sem lutar. Ana sentiu anos de ressentimento começarem a rachar. Eu também peço perdão pelas coisas horríveis que disse, pelo meu orgulho estúpido que nos roubou esses anos. A mãe estendeu uma mão trêmula. Ana a pegou, surpresa com o quão frágil parecia. Me conta sobre meu neto, pediu a mãe. Sobre o Gabriel. Eu acompanhei vocês quando podia. Sei da exposição de arte. Como? Nunca parei de me preocupar com você, mesmo sem a gente conversar. Durante a hora seguinte, Ana contou tudo. Sobre Mãos Unidas, sobre Rafael, sobre a transformação que sua vida tinha vivido. A mãe ouviu com atenção absoluta, lágrimas ocasionais rolando pelas bochechas. Tenho tanto orgulho de você, disse finalmente. Sempre tive. Mesmo quando disse aquelas coisas horríveis. O medo me fez cruel. Medo de quê? De te ver lutar como eu lutei. De te ver sofrer como sofri quando seu pai nos deixou. Achei que sendo dura com você, te prepararia melhor. Mas só te afastei. Ana entendeu então algo fundamental. A dor se transmitia geracionalmente, a menos que alguém tivesse coragem de quebrar o ciclo. Quero que você conheça o Gabriel, disse Ana. De verdade, como avó dele, não como estranha. Eu adoraria mais que tudo. Durante os dias seguintes, Ana dividiu seu tempo entre o hospital e Mãos Unidas. Gabriel visitou a avó, inicialmente tímido, mas rapidamente se afeiçoando àquela mulher que contava histórias sobre a mãe quando criança. A saúde da mãe melhorou gradualmente, não completamente, mas o suficiente para ser transferida da UTI. Foi durante uma dessas visitas que a mãe disse algo que mudaria a perspectiva de Ana. Esse homem que você mencionou, o Rafael, você fala dele de um jeito diferente. Ele é meu empregador, meu sócio no projeto. A mãe sorriu fraco. Ana, tenho 58 anos e quase morri. Não tenho tempo para mentiras piedosas. Você está apaixonada por ele. Mãe, que acho que ele está apaixonado por você. É complicado. Amor sempre é, mas isso não significa que não vale a pena. E se der errado? E se eu perder tudo que construí? A mãe a olhou com sabedoria ganha através da dor. Filha, você já perdeu 5 anos com sua mãe por orgulho e medo. Não perca a chance de felicidade pelas mesmas razões. Aquelas palavras ecoaram em Ana por dias. Quando finalmente voltou em tempo integral para Mãos Unidas, descobriu que Rafael tinha trabalhado incansavelmente no componente de abrigo. Tinha conseguido financiamento adicional, contratado assistentes sociais, criado protocolos de segurança. E tinha feito isso pensando em Sofia, em Ana, em todas as mulheres que precisavam de um espaço seguro. Você fez tudo isso, disse Ana, caminhando pelas novas salas que tinham sido construídas no 2º andar do prédio. Precisávamos fazer, respondeu Rafael simplesmente. Não precisava. Você poderia ter dito que era complicado demais, caro demais, arriscado demais. Mas não disse. Porque você estava certa. Comida não é suficiente. Pessoas precisam de segurança completa. Ana o olhou de verdade. Vendo-o não como o empresário intimidador ou o benfeitor generoso,
mas como o homem que era, alguém tentando curar as próprias feridas ajudando outros. Rafael, preciso te dizer uma coisa. O quê? Não estou confundindo gratidão com outra coisa. Sei exatamente o que sinto. O coração de Rafael pareceu parar. E o que você sente? Estou me apaixonando por você, admitiu Ana, sua voz mal passando de um sussurro. Talvez já tenha me apaixonado. E me apavora porque não sei como isso funciona entre nós. Não sei se podemos ser iguais quando nossas vidas são tão diferentes. Nossas vidas são diferentes nas circunstâncias, mas idênticas no que importa. Ambos conhecemos perda. Ambos entendemos sacrifício. Ambos acreditamos que pessoas merecem dignidade e segundas chances. E se não funcionar? E se funcionar? Contra-argumentou Rafael. E se a gente se der a chance de construir algo lindo juntos? Ana sentiu lágrimas rolarem pelas bochechas, mas dessa vez eram lágrimas de libertação. Preciso ir devagar. Vamos no ritmo que você precisar. E o Gabriel é minha prioridade, sempre. Como deve ser. E quero conhecê-lo melhor, ser parte da vida dele do jeito certo. Ana acenou, permitindo-se finalmente aceitar o que tinha negado por meses. Então vamos tentar isso, seja lá o que for isso. Rafael a abraçou e Ana se permitiu derreter naquele abraço, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, só talvez, merecia ser feliz. Dezembro chegou com uma urgência que transformou completamente Mãos Unidas. A temporada de festas significava mais famílias em necessidade. Pais que perdiam empregos temporários, crianças que esperavam refeições que as escolas fechadas não forneciam mais, idosos sozinhos que enfrentavam festas em isolamento doloroso. A equipe se expandiu para 15 pessoas. O abrigo temporário abrigava 8 mulheres com seus filhos. A cozinha servia agora mais de 400 refeições diárias. E Ana estava no centro de tudo, orquestrando operações com eficiência que até ela mesma achava surpreendente. Rafael observava com admiração crescente. A mulher que tinha visto guardar pão em potes meses atrás tinha se transformado numa líder natural, respeitada não só por sua equipe, mas pela comunidade inteira. O relacionamento deles evoluía devagar, cuidadosamente. Jantares ocasionais depois do trabalho. Conversas longas sobre tudo e nada. Momentos roubados de intimidade emocional que construíam algo sólido e real. Gabriel adorava Rafael. O homem tinha começado a ensiná-lo sobre negócios de forma simples, usando a cozinha comunitária como exemplo prático. O menino aprendia sobre orçamentos, logística, o valor de ajudar os outros. Ele é tipo um pai, disse Gabriel para Ana uma noite. Ele é seu amigo, corrigiu Ana gentilmente. Mas pode ser meu pai um dia, né? Ana sentiu o coração apertar. Talvez, se as coisas funcionarem entre a gente. Espero que funcione, disse Gabriel com a honestidade simples das crianças. Gosto quando você sorri daquele jeito especial que tem agora. A avó de Gabriel, se recuperando devagar em sua própria casa, também tinha notado a mudança em Ana. Você parece diferente, observou durante uma visita. Mais leve, como se tivesse largado um peso que carregava. Talvez tenha largado, admitiu Ana. Me traz para conhecê-lo, esse Rafael. Tem certeza? Quero conhecer o homem que trouxe a luz de volta aos olhos da minha filha. O encontro aconteceu num domingo à tarde. Rafael chegou com flores para a mãe de Ana e um livro de arte para Gabriel. A mãe de Ana o estudou com a intensidade de alguém avaliando as intenções de um pretendente. Então você é o famoso Rafael Moreira. E a senhora é a mãe que criou uma mulher extraordinária. Bajulador, respondeu ela, mas havia aprovação no sorriso. Durante o almoço, a mãe de Ana fez perguntas diretas sobre as intenções de Rafael, sobre como planejava tratar a filha, sobre seu compromisso não só com Ana, mas com Gabriel. Rafael respondeu com honestidade, que impressionou até Ana. Não vou fingir que sei exatamente como será nosso futuro, disse. Mas sei que quero a Ana na minha vida. E sei que Gabriel merece estabilidade, amor, e um modelo masculino que o trate com respeito. Quero ser essa pessoa se me deixarem. E o dinheiro? Perguntou a mãe diretamente. Não vai ser problema você ter tanto e minha filha não.
Dinheiro é só uma ferramenta, respondeu Rafael. Ana me ensinou que riqueza verdadeira está no impacto que temos nas vidas dos outros. Nisso ela é infinitamente mais rica que eu. A mãe de Ana acenou devagar. Cuida bem da minha filha. Ela sofreu bastante. É minha intenção. Depois daquela visita, algo se solidificou entre Ana e Rafael. O período de teste tinha acabado. Ambos sabiam que estavam construindo algo permanente, mas o universo tinha uma prova final preparada. Em meados de dezembro, chegou uma inspeção governamental em Mãos Unidas. Rumores de irregularidades financeiras tinham sido reportados anonimamente. Ana sabia imediatamente de onde vinham esses rumores. Tinha recusado uma parceria com um político local que queria usar a cozinha comunitária para sua campanha de reeleição. Sua recusa tinha tido consequências. Os inspetores chegaram sem aviso prévio, revisando cada documento, cada transação, cada procedimento. Isso é assédio político, disse Rafael com fúria mal contida. Eu sei, respondeu Ana com mais calma do que sentia. Mas não temos nada a esconder. Vamos deixar eles revisarem tudo. Durante 3 dias, a inspeção paralisou as operações. As famílias que dependiam de Mãos Unidas sofreram. A mídia local começou a especular sobre corrupção e má gestão de fundos. Ana enfrentou cada acusação com documentação meticulosa. Maria e Bruno trabalharam incansavelmente organizando registros. Rafael usou seus contatos legais para garantir que o processo fosse justo. E Gabriel, vendo a mãe sob esse estresse, fez algo extraordinário. Criou um desenho, um mural completo na parede externa de Mãos Unidas, mostrando famílias unidas, mãos entrelaçadas, esperança visual expressa em cor brilhante. A mídia fotografou. A imagem viralizou localmente. A opinião pública mudou. No final, a inspeção não encontrou nenhuma irregularidade. Cada centavo estava documentado. Cada procedimento seguia protocolos apropriados. O político que tinha iniciado a investigação perdeu credibilidade. Mãos Unidas emergiu mais forte que antes, mas o custo emocional tinha sido alto. Ana desmoronou na noite depois que tudo acabou. Na privacidade do quarto, com Gabriel já dormindo, chorou anos de estresse acumulado. Rafael chegou depois de receber mensagem de Maria. Encontrou Ana no chão se abraçando, tremendo com soluços que não conseguia controlar. Não disse nada. Simplesmente sentou ao lado dela e a segurou enquanto chorava. Acariciou seus cabelos, murmurou palavras tranquilizadoras, lembrou-a de que tinha sobrevivido, que tinha vencido, que era incrivelmente forte. Estou tão cansada, sussurrou Ana contra o peito dele. Eu sei. Não sei quanto mais consigo lutar. Você não precisa lutar sozinha. Nunca mais. Ana levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. Promete isso? Prometo, respondeu Rafael com convicção absoluta. Estamos juntos nisso. Para sempre, se você me deixar. Para sempre. Ana Silva, disse Rafael pegando o rosto dela entre as mãos. Eu te amo. Amo sua força, sua compaixão, sua determinação feroz. Amo como você cuida do Gabriel, como luta pelo que é certo, como nunca desiste. Quero estar ao seu lado através de cada batalha, cada vitória, cada momento comum. Eu também te amo, admitiu Ana, as palavras finalmente fluindo livres. Me apavora o quanto te amo. Não precisa te apavorar. Amor pode ser seguro também. Se beijaram então um beijo salgado pelas lágrimas, mas cheio de promessa. Um beijo que selava algo mais profundo que paixão. Compromisso real. Quando se separaram, Rafael tinha uma pergunta. Você casaria comigo? Ana ficou sem fôlego. Agora? Tá me pedindo agora quando estou uma bagunça? Tô pedindo agora porque este é o momento real. Não tem cenários perfeitos nem gestos românticos elaborados. Só nós honestos e vulneráveis. Sim, respondeu Ana sem hesitação. Sim, vou casar com você. Janeiro trouxe clareza fria e decisões que mudariam tudo. A notícia do noivado se espalhou rapidamente. A equipe de Mãos Unidas celebrou com alegria genuína. Maria chorou de felicidade. Bruno abraçou o irmão com orgulho visível. Mas nem todos estavam felizes. Apareceram matérias na imprensa local
questionando a conveniência do romance entre a diretora de uma organização sem fins lucrativos e seu principal financiador. Colunistas especulavam sobre conflito de interesses, sobre se Ana tinha seduzido Rafael para garantir fundos. Ana leu aquelas matérias com uma mistura de raiva e dor. Ignora, aconselhou Rafael. São só fofocas maldosas. Afetam a reputação de Mãos Unidas, argumentou Ana. Afetam nossa credibilidade. Então vamos provar que estão errados. Com ações, não palavras. Decidiram fazer algo radical, estabelecer um conselho diretor independente para Mãos Unidas. Um grupo de 5 pessoas da comunidade que supervisionaria todas as operações financeiras, garantindo transparência absoluta. O conselho incluiria a mãe de Ana, um contador independente, um líder comunitário respeitado, um assistente social com experiência e Patrícia Lima, a professora de Gabriel. Isso protege o projeto, explicou Rafael numa entrevista coletiva que organizaram, e demonstra que nosso compromisso pessoal não compromete nossa integridade profissional. A estratégia funcionou. As críticas se acalmaram. A confiança em Mãos Unidas se fortaleceu. Mas, pessoalmente, Ana enfrentava uma decisão ainda mais difícil. Seu quarto alugado era inadequado para uma família crescente. Rafael tinha oferecido várias vezes para ela se mudar para seu apartamento, mas Ana resistia. Não posso simplesmente me mudar para sua casa, argumentou durante uma de suas muitas discussões sobre o assunto. Que mensagem isso manda para o Gabriel? O que diz para as mulheres que ajudamos no abrigo? Diz que tudo bem aceitar ajuda de alguém que te ama, respondeu Rafael. Diz que orgulho não precisa ser prisão. É diferente. Por quê? Ana lutou para articular seus sentimentos. Porque minha vida inteira dependi só de mim mesma. Construí minha identidade em torno dessa independência. Se eu perder isso, quem sou? Você é a mesma mulher extraordinária, garantiu Rafael. Mas agora tem um parceiro que quer dividir os pesos. Isso não te faz fraca, te faz humana. Preciso que seja nossa casa, disse Ana finalmente. Não sua casa onde eu moro, nossa casa que construímos juntos. Então vamos vender meu apartamento e comprar algo novo. Algo que escolhemos juntos, que decoramos juntos, que seja genuinamente nosso desde o começo. A ideia pegou Ana de surpresa. Você venderia sua casa? É só um prédio. Lar é onde está minha família. E minha família são você e Gabriel. Aquela concessão, aquele sacrifício simbólico, significou tudo para Ana. Encontraram uma casa em meados de fevereiro. Não era ostensiva nem no bairro mais chique. Era uma casa familiar, num bairro tranquilo, com um quintal onde Gabriel poderia brincar e espaço suficiente para todos. Gabriel amou imediatamente, correndo pelos quartos vazios, imaginando onde iria sua mesa de arte, onde poderiam ter jantares em família. Essa vai ser nossa casa? Perguntou com olhos brilhantes. Essa vai ser nossa casa, confirmou Ana, olhando para Rafael com amor que não tentava mais esconder. O casamento foi planejado para maio. Uma cerimônia pequena e íntima. Nada elaborado, nada ostensivo. Só as pessoas que realmente importavam. Mas antes de chegarem àquele dia, uma última prova os esperava. O pai de Gabriel reapareceu. Tiago Souza tinha estado ausente por 5 anos completos. Sem ligações, sem pensão alimentícia, sem um único sinal de interesse no filho. E agora, sabendo do noivado através das notícias locais, aparecia exigindo direitos paternais. Seu advogado contatou Ana com uma exigência: guarda compartilhada ou um acordo financeiro substancial. Isso é chantagem, disse a advogada de Ana depois de revisar os documentos. Ele pode ganhar? Perguntou Ana, sentindo o pânico crescer. Tecnicamente tem direitos como pai biológico, mas o abandono de 5 anos trabalha a seu favor. Ana não dormiu por noites. A ideia de que Tiago pudesse ter acesso a Gabriel, pudesse interromper a estabilidade que finalmente tinham construído, era insuportável. Rafael queria confrontar Tiago diretamente, mas Ana o impediu. Isso eu tenho que resolver. Você não precisa fazer sozinha. Não estou sozinha. Mas preciso ser eu a enfrentar isso. Ana marcou um encontro com Tiago num café público. Não o via há 5 anos,
E o homem que apareceu era uma versão deteriorada de quem lembrava. Mais magro, com olhos nervosos, a aparência de alguém que tinha tocado o fundo várias vezes. Ana cumprimentou tentando um sorriso que não alcançou os olhos. O que você quer, Tiago? Quero conhecer meu filho. É meu direito. Você abandonou esse direito quando desapareceu por 5 anos. Eu estava num lugar ruim, mas estou melhor agora. Melhor? Ana soltou uma risada amarga. Você está melhor agora que soube que vou casar com um homem rico? Tiago teve a decência de parecer envergonhado. Preciso de dinheiro, tenho dívidas. Então isso é chantagem, direto. Chama do que quiser, mas legalmente posso exigir guarda. Ou podemos chegar num acordo. Ana sentiu fúria branca atravessá-la. Você vai me ouvir com muita atenção, disse com voz baixa, mas mortalmente séria. Não vai se aproximar do Gabriel. Não vai usar nosso filho como moeda de troca para suas dívidas. Você não pode me impedir. Posso e vou. Tenho 5 anos de documentação do seu abandono. Tenho registros mostrando que nunca pagou 1 centavo de pensão. Tenho depoimentos de professores, vizinhos, assistentes sociais que vão provar que você é um completo estranho para aquela criança. Um juiz ainda pode. Um juiz vai ver que você apareceu só quando tinha dinheiro envolvido, interrompeu Ana. E você vai perder. Mas mais importante, Gabriel vai ver exatamente que tipo de homem você é. Você realmente quer isso? Tiago vacilou, sua fachada de confiança desmoronando. Só preciso de dinheiro. Então, arrume um emprego como o resto do mundo. Mas não use seu filho. Ana se levantou para ir embora, mas parou. Mais uma coisa. Se algum dia decidir que genuinamente quer fazer parte da vida do Gabriel, que quer ser pai e não extorsionário, minha porta estará aberta, mas só se for pelas razões certas. Saiu do café tremendo, mas vitoriosa. A ação foi retirada 2 dias depois. Tiago desapareceu novamente e Ana se permitiu finalmente acreditar que aquele capítulo estava fechado. Rafael a segurou naquela noite, impressionado com sua força. Você foi incrível. Eu estava apavorada, mas fez mesmo assim. Isso é coragem de verdade. Ana descansou a cabeça no ombro dele. Quase lá, quase seguros. Quase, concordou Rafael, beijando sua testa. Abril trouxe renovação e preparativos finais para o casamento. Mãos Unidas agora servia mais de 500 pessoas diariamente. O abrigo abrigava 15 mulheres e seus filhos. O projeto tinha inspirado iniciativas similares em cidades vizinhas. Ana e Rafael tinham sido convidados para falar em conferências sobre empreendedorismo social. A história deles, longe de ser escândalo, tinha se tornado inspiração para outros. Mas, pessoalmente, Ana enfrentava nervos que não esperava. E se não funcionar? Confessou para a mãe numa tarde enquanto faziam compras para o casamento. Por que não funcionaria? Porque sou péssima em relacionamentos, meu histórico prova. A mãe pegou suas mãos. Filha, você foi péssima num relacionamento com um homem péssimo. Rafael é diferente. E você é diferente agora. E se eu não for o suficiente para ele? Você já é o suficiente. Sempre foi o suficiente. O problema nunca foi você não ser o suficiente. O problema era que você escolheu alguém incapaz de ver seu valor. As palavras da mãe ressoaram profundamente. A despedida de solteira de Ana não foi festa escandalosa, mas uma reunião das mulheres que tinham impactado sua vida. A mãe, Maria, Patrícia, Sofia, que agora trabalhava em Mãos Unidas e estava reconstruindo a vida, e as mulheres do abrigo, compartilharam histórias, risadas e lágrimas de solidariedade. Falaram sobre o que significava ser forte, sobre como amor pode curar, sobre segundas chances. Você nos deu esperança, disse Sofia. Ao te ver construir algo lindo depois de tanta dor, nos mostrou que era possível. Só fiz o que tinha que fazer, respondeu Ana modestamente. Exatamente, disse Maria. E é isso que é extraordinário. Transformou necessidade em propósito. A despedida de solteiro de Rafael foi similar em espírito. Bruno tinha organizado um jantar íntimo com homens que tinham sido impactados por Mãos Unidas, pais que tinham encontrado trabalho através de conexões do projeto, homens que tinham reconstruído suas vidas.
Meu irmão encontrou algo que dinheiro nunca lhe deu, disse Bruno num brinde. Encontrou propósito e amor, e se tornou o homem que sempre teve potencial de ser. Rafael se emocionou visivelmente. Vocês me deram tanto quanto eu dei. Me lembraram por que viver, por que lutar, por que importa. A semana antes do casamento, Gabriel enfrentou seus próprios medos. Mãe, Rafael vai ser meu pai agora? Ana sentou com ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rafael vai ser seu padrasto. Isso significa que vai te amar e cuidar de você como um pai, mas de um jeito especial que é só de vocês. Posso chamar ele de pai? Isso é algo que você tem que decidir com ele, quando for a hora certa. Naquela noite, Gabriel teve uma conversa com Rafael que nenhum dos dois esqueceria. Posso te chamar de pai? Perguntou o menino diretamente. Rafael sentiu o coração parar. Você quer? Sim, porque é isso que você é para mim. É você quem me ensina coisas, quem me escuta, quem faz minha mãe feliz. Rafael teve que piscar para conter as lágrimas. Seria a maior honra da minha vida se você me chamasse de pai. Tá bom então. Pai. A palavra simples continha mundos de significado. Rafael abraçou Gabriel, pensando no filho que tinha perdido, na criança que agora ganhava, nos mistérios do universo que traziam cura de formas inesperadas. Ana, observando da porta, chorou lágrimas de felicidade absoluta. No dia antes do casamento, Ana visitou o túmulo do filho de Rafael pela primeira vez. Ele tinha mencionado que, às vezes, conversava com Mateus lá, que encontrava paz naquele lugar. Ana queria se apresentar apropriadamente. O túmulo era simples, mas bonito. Flores frescas, uma foto de um menino loiro com sorriso radiante. Oi, Mateus, disse Ana suavemente. Eu sou a Ana. Amanhã caso com seu pai. Quero que você saiba que nunca vou tentar substituir sua mãe no coração dele, mas vou amá-lo com tudo que tenho, e vou cuidar bem dele, prometo. Sentiu paz naquele lugar, como se de alguma forma o espírito daquela criança desse sua bênção. Naquela noite, Ana e Rafael se encontraram pela última vez antes de se tornarem marido e mulher. Nervosa? Perguntou ele. Apavorada. Mas do jeito bom. Eu também. Você? O magnata empresarial que não tem medo de nada. Tenho medo de não ser o suficiente para você, admitiu Rafael. Tenho medo de não poder te dar tudo o que você merece. Você já me dá tudo o que preciso, garantiu Ana. Me dá amor, respeito, parceria de verdade. Isso é mais que suficiente. Amanhã começa a nossa vida juntos. Nossa vida já começou, corrigiu Ana. Amanhã só tornamos oficial. Se beijaram sob as estrelas, duas pessoas que tinham encontrado amor no lugar mais inesperado, construindo o futuro sobre cicatrizes do passado. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito e brisa suave que trazia perfume de sal marinho. A cerimônia aconteceria no jardim da casa nova, decorado simplesmente com flores locais e guirlandas que Gabriel tinha ajudado a fazer. Ana se vestiu no quarto que logo seria oficialmente seu. O vestido era elegante, mas não ostensivo, renda branca simples que a fazia sentir bonita e confortável. A mãe ajudou com o véu, lágrimas correndo pelas bochechas. Você está radiante, filha. Estou feliz, mãe. De verdade feliz. Você merece. Depois de tudo que lutou, merece essa felicidade. Maria chegou com um buquê de flores do campo. De todas as mulheres de Mãos Unidas, disse. Cada flor foi escolhida por alguém cuja vida você mudou. Ana segurou o buquê com reverência, emocionada com o gesto. Enquanto isso, Rafael se preparava com Bruno. Pronto para isso, irmão? Perguntou Bruno. Mais pronto do que já estive para qualquer coisa na vida. Ela é especial. Eu sei. Todo dia me pergunto como tive tanta sorte. Não é sorte, corrigiu Bruno. É graça. Vocês dois mereciam encontrar esse amor. Gabriel, vestido com seu primeiro terno, estava nervoso sobre seu papel de pajem. E se eu perder as alianças? Perguntou com ansiedade. Não vai perder, garantiu Rafael. E se perder, arrumamos outras.
Mas, Gabriel, o importante não são as alianças. O importante é que sua mãe e eu nos amamos e que você faz parte dessa família. De verdade? De verdade. Esse casamento não é só sobre nós. É sobre virar família, nós três. Os convidados eram apenas 40 pessoas. Família, amigos próximos, a equipe de Mãos Unidas e algumas das famílias que tinham sido impactadas pelo projeto. Não tinha fotógrafo profissional, só Patrícia com uma câmera documentando momentos naturais. Não tinha orquestra, só uma playlist de músicas significativas para Ana e Rafael. A cerimônia começou às 4 da tarde. Ana caminhou até o altar no braço da mãe, que tinha insistido naquela honra. Cada passo era consciente e significativo, um fechamento de um capítulo e começo de outro. Rafael a esperava sob um arco decorado com flores, e quando seus olhos se encontraram, ambos sorriram com felicidade tão pura que vários convidados choraram. O celebrante, um juiz amigo de Rafael, manteve a cerimônia breve, mas significativa. Estamos aqui para celebrar não só a união de duas pessoas, mas a criação de uma família. Ana, Rafael e Gabriel se comprometem hoje a amar, apoiar e crescer juntos. Os votos pessoais foram o coração da cerimônia. Ana falou primeiro, sua voz clara apesar das lágrimas. Rafael, quando te conheci, estava sobrevivendo, não vivendo. Você me mostrou que eu merecia mais. Me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Me deu espaço para crescer e asas para voar. Prometo te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, porque aprendi que o valor verdadeiro de uma pessoa não está na conta bancária, mas no coração. E seu coração é o mais generoso que já conheci. Rafael mal conseguia falar através da emoção. Ana, você me encontrou quando eu estava perdido. Me lembrou por que vale a pena viver. Transformou minha dor em propósito e minha solidão em amor. Prometo te honrar sempre, te respeitar incondicionalmente e te apoiar em cada sonho. Prometo ser o pai que Gabriel merece e o marido que você precisa. Você me fez acreditar de novo em segundas chances. Gabriel entregou as alianças sem incidente, sorrindo com orgulho visível. Eu os declaro marido e mulher, anunciou o juiz. O beijo foi suave, terno, cheio de promessa. Quando se separaram, os convidados aplaudiram com alegria genuína. A recepção foi simples, mas bonita. Mesas com comida preparada por Bruno e a equipe de Mãos Unidas. Música que convidava a dançar. Risadas que enchiam o jardim. Durante a primeira dança, Rafael sussurrou no ouvido de Ana. Feliz? Mais feliz do que achei possível. Isso é só o começo. Eu sei. E mal posso esperar para ver o que vem depois. Gabriel se juntou a eles na pista, criando um momento de família perfeita. A foto dos três abraçados enquanto dançavam se tornaria a favorita deles. Os discursos foram emocionantes. Maria falou sobre transformação e esperança. Bruno brindou ao amor que cura. A mãe de Ana compartilhou sobre o poder do perdão e das segundas chances. Mas o momento mais comovente veio quando Gabriel pediu para falar. Não sou muito bom com palavras, começou o menino de 8 anos. Mas quero agradecer ao Rafael por amar minha mãe e me amar. Quero agradecer minha mãe por nunca desistir. E quero agradecer todos vocês por serem nossa família. Não teve olho seco no jardim. Conforme a noite progredia, Ana se viu olhando ao redor, memorizando cada detalhe. Os rostos sorrindo, as conversas animadas, o amor palpável que enchia o espaço. Pensou na mulher que tinha sido só um ano atrás, desesperada, exausta, guardando pão em potes com mãos tremendo. E olhou para a mulher que era agora, amada, segura, construindo algo significativo. No que você está pensando? Perguntou Rafael, encontrando-a num momento de quietude. Em quão longe a gente chegou. Em quão improvável era tudo isso. As melhores coisas na vida geralmente são improváveis. Eu te amo, disse Ana simplesmente. E eu te amo. A recepção terminou perto da meia-noite. Os convidados foram embora com abraços e votos de felicidade. Gabriel adormeceu no sofá, exausto, mas feliz. Rafael carregou o menino até o quarto novo, colocando-o na cama com cuidado. Ana observou da porta,
seu coração tão cheio que quase doía. Nossa família, sussurrou. Nossa família, concordou Rafael. Naquela noite, no primeiro dia como casados, na casa nova, com o filho dormindo pacificamente, Ana e Rafael se permitiram finalmente acreditar que o sofrimento do passado tinha dado lugar à alegria do presente e que o futuro, pela primeira vez em muito tempo, brilhava com possibilidades infinitas. 6 meses depois. O barulho de panelas e o burburinho de vozes enchiam Mãos Unidas como sempre, mas agora tinha algo diferente no ar. Confiança consolidada, rotinas estabelecidas, um sistema que funcionava como organismo vivo. Ana caminhava pelo refeitório, observando as famílias que compartilhavam refeições. Não sentia mais a urgência desesperada dos primeiros meses. Agora tinha ritmo, fluxo natural, a satisfação de ver um projeto maduro cumprindo seu propósito. Sofia, que agora coordenava o abrigo, se aproximou com uma prancheta. Temos 3 novos pedidos para o abrigo essa semana. Um é urgente. Prepara espaço, respondeu Ana sem hesitar. A gente sempre acha espaço para os urgentes. Na cozinha, Bruno supervisionava uma equipe de 6 cozinheiros, incluindo 2 homens que tinham chegado ao projeto como beneficiários e agora trabalhavam lá. A transformação de receptores para contribuidores era o tipo de sucesso que nenhuma métrica capturava completamente. Maria entrou com caixas de legumes frescos doados por agricultores locais, mais uma pequena vitória na rede de apoio que tinham construído. O festival comunitário do mês que vem quer que a gente participe, anunciou. Tão pedindo para a gente falar sobre o projeto. Você deveria fazer, sugeriu Ana. Sua história é tão poderosa quanto a minha. A gente podia fazer junto. Gostei dessa ideia. Na escola, Gabriel prosperava. Seus desenhos agora decoravam não só Mãos Unidas, mas vários comércios locais que os exibiam com orgulho. A professora Patrícia tinha conseguido uma bolsa artística integral para ele, cobrindo aulas especializadas e materiais. Mas mais importante que o reconhecimento artístico era a confiança que o menino tinha desenvolvido. Não era mais a criança tímida que desenhava em silêncio. Era um menino que compartilhava sua arte, que ajudava outras crianças em Mãos Unidas, que entendia que dar era tão importante quanto receber. Em casa, a vida familiar tinha encontrado seu próprio ritmo. Jantares compartilhados, onde todos falavam sobre o dia. Fins de semana na praia, onde Gabriel construía castelos de areia, enquanto Ana e Rafael caminhavam de mãos dadas pela orla. Noites tranquilas lendo juntos, Gabriel entre os pais, absorvendo o amor que o cercava. A mãe de Ana visitava regularmente, sua saúde melhorada e a relação com a filha mais forte que nunca. Tinha encontrado propósito próprio como voluntária em Mãos Unidas, usando seus anos de experiência em contabilidade para ensinar gestão financeira básica às mulheres do abrigo. Nunca é tarde para fazer algo significativo, disse a mãe de Ana durante uma dessas visitas. Você me ensinou isso. Numa tarde de outubro, exatamente 1 ano depois do primeiro encontro formal deles, Rafael levou Ana ao calçadão onde tudo tinha começado. Lembra da primeira vez que te vi guardando comida? Perguntou ele. Como poderia esquecer? Achei que estava vendo desespero, mas o que realmente via era amor na forma mais pura. Uma mãe fazendo o que fosse necessário pelo filho. Era desespero também, admitiu Ana. Mas você tinha razão sobre o amor. Aquele momento mudou minha vida tanto quanto a sua. De verdade, me lembrou que humanidade existe nos pequenos detalhes, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, no sacrifício silencioso que acontece todo dia. Ana se apoiou na grade do calçadão, olhando para o oceano que tinha testemunhado tantas transformações. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você tivesse decidido não ajudar. Mas eu ajudei, e você me deixou, e juntos criamos algo que nos supera. Mãos Unidas, agora servia mais de 700 pessoas semanalmente. O abrigo tinha expandido capacidade para 20 quartos. Tinham aberto programas de capacitação profissional, consultoria jurídica gratuita e tutoria para crianças. Mas os números não capturavam o impacto verdadeiro. Não capturavam a mulher que tinha deixado um relacionamento abusivo
e agora trabalhava como gerente numa loja local. Não capturavam o homem que tinha superado o vício e se reunido com a família. Não capturavam as crianças que agora acreditavam em futuros brilhantes, porque tinham visto esperança manifestada em refeições quentes e adultos que se importavam. Quero expandir, disse Ana de repente. Quero replicar esse modelo em outras cidades. Rafael sorriu. Já está pensando no próximo desafio. Não consigo evitar. Cada vez que vejo quanto impacto tivemos aqui, penso em quantas outras comunidades precisam de algo parecido. Então vamos fazer. Juntos. Aquela palavra, juntos, continha toda a diferença. Em dezembro, Ana descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de emoções conflitantes. Alegria pela nova vida. Medo de como lidaria com responsabilidades expandidas. Preocupação sobre como Gabriel reagiria. Mas quando contou para a família, só encontrou amor. Gabriel ficou extasiado com a ideia de ser irmão mais velho. Rafael chorou abertamente de felicidade. A mãe de Ana abraçou a filha com promessas de estar presente em cada passo. Esse bebê vai nascer num mundo de amor, disse Ana, a mão na barriga ainda plana. Vai nascer sabendo que família se constrói tanto com intenção quanto com sangue. Vai nascer sabendo que propósito importa, acrescentou Rafael. E que nunca é tarde para recomeçar, contribuiu a mãe de Ana. E que arte torna o mundo melhor, disse Gabriel seriamente. Naquele Natal, Mãos Unidas organizou um jantar especial para 500 pessoas. O prédio estava decorado com luzes e as pinturas de Gabriel. Voluntários de toda a cidade vieram ajudar a servir. Ana observava tudo de um canto tranquilo. Rafael ao seu lado. Gabriel correndo entre as mesas distribuindo desenhos que tinha feito como presentes. Feliz? Perguntou Rafael, a mesma pergunta que fazia regularmente. Absurdamente feliz, respondeu Ana. E também humilde. Pensar que isso começou com um pão guardado em potes. Começou com amor, corrigiu Rafael. Todo o resto foi só manifestação desse amor. Maria se aproximou com uma menininha pela mão. Ana, essa é a Júlia. A família dela acabou de chegar na cidade. Precisam de ajuda. Ana se ajoelhou para ficar na altura da menina. Oi, Júlia. Bem-vinda ao Mãos Unidas. Os olhos da menina, grandes e assustados, lembraram Ana do próprio medo de apenas 1 ano atrás. Mas também viu esperança ali, a mesma esperança que tinha encontrado. Vamos cuidar bem de você e sua família, prometeu Ana. Aqui você está segura. Enquanto Ana ajudava Júlia e a família a se acomodarem, Rafael observava com admiração que nunca diminuía. Essa mulher que tinha conhecido no momento mais vulnerável, agora irradiava força, compaixão e propósito inabalável. O sol se punha sobre o oceano, pintando o céu de laranjas e rosas. Em Mãos Unidas, as luzes brilhavam quentes, um farol de esperança num mundo que muitas vezes parecia escuro. Ana olhou ao redor, para o marido, para o filho, para a comunidade que tinham construído juntos. Pensou na jornada que a tinha trazido ali, em cada dificuldade que tinha enfrentado, em cada lágrima que tinha derramado, e compreendeu finalmente uma verdade fundamental. A dor não tinha sido inútil. Cada luta a tinha preparado para esse momento, para esse propósito, para essa vida que finalmente fazia sentido completo. Obrigada, sussurrou, não para ninguém em particular, mas para o universo mesmo. Rafael ouviu e entendeu. Não, obrigado você, por não desistir, por manter sua humanidade intacta, por me mostrar o caminho de volta para minha. Gabriel correu até eles radiante. Mãe, pai, vem ver, uma família trouxe o cachorro deles e ele está brincando com todas as crianças. Ana pegou a mão do filho e Rafael pegou a outra. Juntos, caminharam até o refeitório cheio de risadas e vida. E naquele momento simples, naquela caminhada comum através de um espaço extraordinário que tinham criado, Ana soube com certeza absoluta. Tinha encontrado não só amor, não só propósito, mas lar. O lar verdadeiro que tinha procurado a vida toda. Um lar construído não de paredes, mas de corações conectados, de propósito compartilhado, de esperança que se recusava a morrer. Um lar que continuaria crescendo,
tocando vidas, criando círculos de amor que se expandiriam muito além do que podiam imaginar. Porque é isso que o amor verdadeiro faz. Multiplica, se expande e transforma. E a história de Ana e Rafael, de Gabriel e todas as famílias que tocaram, era a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar. Que bondade existe, que amor cura, e que às vezes, nos lugares mais inesperados, encontramos exatamente o que precisávamos o tempo